verdadeira fé vem através do ouvir a palavra de Deus. Esse ouvir aqui não é ouvir apenas, porque ouvir por si só, isso daí torna-se apenas religiosidade. A verdadeira fé vem pelo ouvir. Essa fé não se trata de uma simples crença religiosa. Crença essa que não muda nada na vida de uma pessoa, apenas conduz o ser humano ao conformismo, ao comodismo e à resignação. A verdadeira fé vem pelo ouvir e praticar e obedecer a palavra de Deus. Ela não tem nada a ver com a fé pirata, que não passa de uma simples crença religiosa. Conhecimento da palavra, conhecimento da verdade, conhecimento da vontade de Deus, mas aplicação na vida que é bom zero. Atitude para obedecer, atitude para aplicar que é bom zero. Religiosidade. Esse tipo de fé não traz resultado algum para a vida da pessoa. Enquanto a fé verdadeira traz resultados, a fé não verdadeira, a fé religiosa, a crença religiosa, é aquela crença que não traz resultado nenhum. Daqui não é para você ficar revoltado, chateado comigo, mas é para que você tenha isso como uma injeção de ânimo, uma injeção de bezetacil para que você venha reagir, para Deus mudar a situação. Se você é uma pessoa que você está dentro da igreja, não importa o tempo, porque para Deus um dia é como 1000 e 1000 é como um. A Bíblia fala isso. Quem crê na Bíblia? Então, para Deus um dia é como 1000, e 1000 dias ou 1000 anos para Deus é como um dia. Então não importa o tempo, você pode estar aqui uma semana só, você pode estar aqui um mês, você pode estar aqui 2, você pode estar aqui 3, você pode ter 1 ano, você pode ter 10, você pode ter 20 anos. Você não vê resultados, independente do tempo que você tem. A sua fé é uma fé falsificada. A sua fé tem sido uma fé mascarada. A sua fé tem sido uma fé religiosa, uma crença religiosa. Não leve a mal, mas é uma verdade que tem que ser dita, e você tem que tomar isso como uma injeção de bezetacil para que você possa reagir e mudar essa situação. A verdadeira fé, ela traz resultados. Ela é diferente de uma crença religiosa que não muda nada na vida de alguém. Então, se você olha para a sua vida, você tem 10 anos de igreja, você tem 20 anos de igreja, você tem 1 ano de igreja, você tem uma semana que seja de igreja, você olha para a sua vida e você não vê resultado, leva a mal não. Sua fé tem sido religiosa. O Senhor Jesus falou que a árvore, ela é conhecida pelos frutos. Se a árvore for boa, os frutos são bons. Se a árvore, porém, for má, os frutos são maus. Então você quer saber a qualidade de fé que você tem, se verdadeira ou se pirata, falsificada? Sepulcro. A fé falsificada, a fé religiosa, é a fé sepulcro, bela por fora, mas estragada por dentro. Fé sepulcro que os religiosos tinham, bela por fora, quem vê assim na igreja e tal, fica meio que até admirado, mas dentro, fé pirata, rótulo, tem nome de que vives, mas está morta. Fé religiosa, porque a verdadeira traz resultados. E quando eu falo resultado, é resultado mesmo. Porque eu falei para as pessoas hoje assim, não é melhora não. Porque Deus,
quando ele entra na vida de alguém, ele não entra na vida daquele alguém para melhorar a vida daquele alguém. Quando Deus entra, Ele entra para transformar. Quando Deus entra, Ele entra para mudar a vida daquele alguém. O nosso Deus, pessoal, não é Deus de melhora, de melhoria. Deus não melhora a vida de uma pessoa, Deus muda. Quando Deus entra, Ele muda a história da vida daquela pessoa. Deus é poderoso. A Bíblia fala, é só você depois ir lá no princípio da Bíblia, lá em Gênesis, no capítulo 1, que você vai ter uma noção do que Deus é capaz de fazer. Se você ler lá Gênesis capítulo 1, você vai ter uma noção clara daquilo que Deus é capaz de fazer. Então os resultados no plural, que a verdadeira fé traz, não é uma melhorinha aqui, outra melhorinha ali, não, é mudança mesmo, é transformação mesmo. Mas para ele fazer, a fé tem que ser verdadeira, pode ser religiosa, tem que ser uma fé verdadeira, uma fé sincera, uma fé pura, uma fé que leva a obedecer, mas principalmente a aplicar, praticar. Conhecimento, pessoal, conhecimento, teoria não muda a vida de ninguém. O religioso, ele tem um entendimento. Há religiosos na igreja que, na ânsia ali de abençoar, de fazer a pessoa reagir, às vezes o pastor acaba até se equivocando no falar. O religioso, porque conhece, critica. Como os religiosos criticavam Jesus, o que eles mais fizeram foi criticar Jesus, por causa dos milagres que Jesus fazia, por causa da ânsia em abençoar, da ânsia em salvar, da ânsia em ajudar as pessoas, que levava Jesus a quebrar protocolos religiosos, como por exemplo curar no sábado. Então os religiosos jogavam pedra, criticavam, condenavam, reprovavam. Então religioso é assim. A nossa fé não pode ser religiosa. Quer salvar? Sim, não tenha dúvidas disso, é o que Ele mais quer, salvar a gente, a nossa alma. Mas enquanto vivermos aqui, Ele quer que a nossa vida venha glorificada. Ele quer que as pessoas lá fora, quando elas olharem, porque as pessoas lá fora, elas são como Tomé. Tomé falou assim: se eu não ver nas mãos as marcas dos pregos, se eu não ver, eu não creio que seja Ele. Assim são as pessoas lá de fora. Assim são as pessoas lá de fora. Se elas olharem para a vida de quem está todo dia dentro da igreja e não vê os frutos da fé que aquela pessoa que está todo dia da igreja professa ter, ela nunca vai crer. Aí é por isso que acontece de às vezes a pessoa falar assim, a gente dá um folheto, a gente dá uma cartela, a gente dá um convite a mais, e a gente fala assim, esse outro aí é para você levar para alguém e você trazer na semana seguinte. Aí nem pegar a pessoa pega. Tem gente que já se conformou tanto que nem pegar ela pega, porque ela fala assim, não vou pegar não, pastor, porque a gente leva para as pessoas e a gente dá, mas as pessoas não vêm. Mas sabe por que não vêm? Porque elas não viram, elas são como Tomé, elas têm que ver para crer. Então você tem que entender isso. Você não pode ser um religioso dentro da igreja. Sua fé não pode ser religiosa, sua fé não pode ser pirata, mascarada,
Sua fé não pode ser sepulcro, bela por fora, mas estragada por dentro. Você tem que conhecer, você tem que saber, tem que conhecer a vontade de Deus, tem que conhecer, mas você tem que obedecer, você tem que praticar. A Bíblia fala que os simples ouvidores da lei não serão justificados, mas aqueles que ouvem e praticam. Justificação inclui salvação também. Justificação inclui salvação, justificação inclui mudança de vida, justificação inclui transformação de vida, que é o que Deus tem poder para fazer, transformar. Não é melhorar, é transformar. Ele não é melhorar, Ele é Deus que transforma. Quando Ele entra na vida de alguém, Ele entra para transformar a vida daquele alguém. Talvez você pergunte, qual a diferença então da verdadeira fé para a crença religiosa? É simples. A mais evidente diferença é que a verdadeira fé provém do Espírito Santo. E por ela provir do Espírito Santo, ela traz resultados. Ela é capaz de transformar toda e qualquer situação. Transformar. Ela é capaz de transformar toda e qualquer situação. A falta de comunhão com Deus, a falta de comunhão com a palavra de Deus, faz com que os pensamentos e sentimentos contrários à palavra e à vontade de Deus fiquem alojados na mente e no coração da pessoa. A falta de comunhão, a falta de obediência, a falta de aplicação na palavra de Deus, a falta, pessoal, de prática da palavra, a falta de comunhão com o Espírito Santo, comunhão com Deus, não é falta de conhecimento, não. Porque tem gente que conhece que é uma maravilha, a ponto até de criticar o pastor quando às vezes não conhece, porque eu não conheço nada, mas eu procuro viver. Se eu falar para você que eu conheço muita coisa da Bíblia, não fiz teologia, não fiz curso, pastor da Igreja Universal não faz curso de teologia, tem um ou outro que faz por conta própria, para aprimorar mais o conhecimento e tal, vai lá e faz um curso de teologia. Não tenho, não conheço muita coisa, mas no pouco que eu conheço, eu tenho procurado obedecer. No pouco que eu conheço, eu tenho procurado obedecer. Então, a falta de comunhão com Deus não é a falta de conhecimento, não. A falta de comunhão com a palavra, a falta de comunhão com Deus, faz com que os pensamentos que são contrários à palavra e à vontade de Deus fiquem alojados na mente e no coração da pessoa. É aquele pensamento, não, pelo menos eu estou salvo, minha vida está uma desgraça, mas eu estou na igreja, eu estou salvo. Vontade de Deus não é essa não, pessoal. Salvação sim, mas além da salvação, você vai ver aqui a vontade dele aqui no estudo. Fala assim, olha só, torna a pessoa fraca e incapaz de resistir às tentações e impedindo ela de entender os propósitos de Deus para a sua vida. Quais são os propósitos de Deus? A vontade do Pai é que todos os seus filhos, quem é filho aqui? Você é filho de Deus? Então, a vontade do Pai é que todos os seus filhos vivam como reis neste mundo. A vontade de Deus é essa. Além de te dar o Espírito Santo, além de te dar a salvação, é que enquanto você viver aqui nesse mundo, você viva como um rei. Você viva como uma rainha. Você mulher, uma rainha. Você homem, você viva como um rei. Até porque você é filho do rei.
até porque a Bíblia fala que nós fomos feitos à imagem e à semelhança do Rei. Amém, gente? Nós fomos feitos à imagem e semelhança do Rei. Então vamos pensar, a vontade do Rei é que nós venhamos viver aqui uma vida de rei, é que nós venhamos reinar, prevalecer neste mundo enquanto nós vivermos. Está escrito aqui assim, ó: vivam como reis. A vontade do Pai é que os seus filhos vivam como reis, dominando e não sendo dominados, como tem muita gente, diga-se de passagem, sendo dominadas pelos problemas dentro da igreja, que é o pior, né? Muitos têm deixado de realizar os seus sonhos exatamente porque têm sido, exatamente porque têm se limitado, né? É isso mesmo. Muitos, contudo, têm deixado de realizar os seus sonhos, exatamente porque têm se limitados. A Bíblia fala, pessoal, por isso que você não pode conhecer, mas não viver, não obedecer, não aplicar. Porque a Bíblia fala assim: não sedes limitar, não haja limites em vós. Não sedes limitados nos seus próprios afetos. Então você não pode deixar com que a sua limitação venha impedir você de alcançar o propósito de Deus, a vontade de Deus para a sua vida. Você tem que dominar. Quando Deus fez o homem, uma das determinações de Deus para o homem, Adão, foi que o homem dominasse, tenha domínio sobre tudo, sobre os animais da terra, os animais que rastejam sobre a terra, sobre as aves do céu. Tenha domínio sobre tudo. Então você tem que dominar. Você não pode deixar com que os problemas te dominem. Você não pode deixar que a sua limitação te domine e te impeça de alcançar a vontade de Deus, o propósito de Deus para a sua vida. Porque o religioso se deixa dominar pela sua limitação. A pessoa fraca se deixa levar pela sua limitação. Eu não posso, não é para mim, eu não tenho condição, eu não sou capaz, eu não tenho estudo, eu não tenho conhecimento, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Não tem problema você ter limitação, não. Não tem problema você ter limitações. Agora, você não pode deixar que a limitação te domine. São duas coisas completamente distintas uma da outra. Tem problema ser limitado, não tem problema ter limitação. E eu vou falar uma coisa para você que a gente tem falado aí esses últimos dias. Você ser limitado, melhor é para Deus se manifestar. Porque para Deus, quanto mais difícil, melhor é. É o que a gente tem falado aí. E é o que a palavra dele diz. A palavra dele diz assim, olha só: Deus não escolhe capacitados, mas Ele capacita os seus escolhidos. Então, não tem problema ter limites, não. Quando Ele apareceu para Gideão e anunciou a Gideão que Ele pretendia fazer, a Bíblia fala que Gideão começou a apresentar suas limitações. Mas na hora ele deu aquela injeção de bezetacil, para o sujeito reagir, lançar fora a limitação. Ai, Senhor meu, a minha família é a menor, eu sou o menor, a minha família é a mais pobre de Manassés, eu não tenho condição. Na hora,
Deus deu uma injeção de bezetacil, o sujeito reagiu. Lança fora essa limitação, lança fora essa fraqueza, rapaz. Para mim não importa se a sua família é a menor, é a mais pobre, se você é o menor. Eu sou Deus. Eu vou ser com você e pronto. Eu vou ser com você e ponto. Todos tinham limitações e tentaram expor para Deus a limitação, mas na hora Deus cortou o mal pela raiz. Moisés, Senhor, eu sou pesado de não quero saber. Para mim não faz diferença se você tem dificuldade na fala, se você é um homem não muito eloquente, ou se você é muito eloquente. Para mim não importa, não interessa. Eu sou Deus. Eu estou falando que eu vou ser com você e ponto. Amém, pessoal? Mas a pessoa fraca, a pessoa religiosa, ela não entende isso. Então ela vai deixando que os pensamentos que são contrários à palavra de Deus e à vontade de Deus impeça ela de ver esse Deus grande e poderoso se manifestando na vida dela e fazendo com que a vontade dele seja feita e seja vista na vida dela. E essa vontade seja um instrumento para trazer como é que é o nome do sujeito? Para trazer lá os toméis. Essa vontade feita na vida seja um instrumento para trazer os toméis que estão lá fora, que precisam ver. Se eu não ver, eu não creio. Agora, se eu ver, eu creio. É isso daí. É isso que Deus quer fazer. É isso que Deus quer fazer, mas você tem que entender. Você tem que entender. Deus quer salvar sua alma, quer, não tenha dúvidas disso. É o que mais Ele quer. Mas enquanto você viver aqui, Ele quer que você viva uma vida de rei. Lembra de Salomão? Lembra de Davi? Salomão, a rainha de Sabá foi lá no palácio de Salomão com o intuito de envergonhar Salomão. A rainha de Sabá foi até Salomão com o intuito de envergonhar Salomão, para mostrar para Salomão que ela tinha mais, que ela era mais rica que Salomão. Quando ela chegou lá, que ela viu a roupa, ela viu as vestes dos empregados de Salomão, que eram melhores até do que as vestes dela. Quando ela viu lá as vestes dos empregados de Salomão, que eram melhores até do que as vestes dela, foi para envergonhar, e foi ela quem foi envergonhada. Então, é isso aí. Deus não nos tem chamado apenas para a salvação da nossa alma. Olha o estudo falando aí, hein? Sou eu falando não. Deus não nos tem chamado apenas para a salvação de nossas almas, mas também para nos incluirmos no propósito de restauração das nossas vidas, para que assim, com a vida restaurada, para que assim, olha só, para que assim o seu nome venha a ser glorificado aqui neste mundo. É só assim. O nome dele não é glorificado quando a gente bate na porta da pessoa e fala assim: vamos lá na igreja comigo domingo, porque meu Deus é muito grande. Olha, Deus é muito grande, e se você for, Ele vai mudar a sua vida. Mas o nome dele é glorificado, engrandecido
com uma vida transformada. Eu falei hoje à tarde assim, não existe evangelização mais eficiente do que uma vida que foi transformada pelo poder desse Deus. Sabe por quê que a Igreja Universal, ela é a igreja das multidões? É por causa das vidas que foram transformadas na Universal, vidas de pessoas que entenderam isso daqui, vidas de pessoas que chegaram na igreja e entenderam tudo isso daqui que nós estamos falando, entenderam tudo, é isso daí. Testemunho delas na mídia, testemunho delas aí percorrendo os 4 cantos do mundo, é o que faz com que os Tomés que vêm na televisão passem a crer e venham para a igreja, como tem vindo muitos Tomés, e quando chegam aqui, pegam o Espírito, deixam de ser Tomés e passam a ter suas vidas também transformadas pelo poder desse Deus. Como você talvez foi um Tomé, você veio para a igreja por causa dos testemunhos, não foi porque alguém que não tinha testemunho chegou para você e falou, não, mas porque você ligava a televisão lá, você passava lá os canais lá no controle, aí caía às vezes lá no canal da igreja e você via um testemunho grande lá, aquilo ali despertou em você a fé, porque o Tomé tem que ver para crer. Tomé não adianta ouvir, Tomé pessoal, Tomé não adianta você falar, Tomé você tem que mostrar. Amém, gente? Amém, pessoal? Tomé você tem que mostrar. Tomé é assim, você tem que mostrar. Se você não mostrar, Tomé não crê. Tomé é assim. Aí, para terminar, fala assim, para a gente fazer a oração, pessoal. Fala assim, a gente vai se estendendo porque é muito forte, gente. É muito forte. Deus não nos tem chamado apenas para a salvação das nossas almas, mas para nos incluir no propósito de restauração das nossas vidas, para que assim o seu nome venha a ser glorificado aqui neste mundo. Mas para que ele possa se manifestar na nossa vida, primeiramente deve haver uma demonstração de fé da nossa parte. Então, para Deus se manifestar, primeiro tem que haver da nossa parte demonstração de fé, senão é religiosidade. Religiosidade não serve. Como? Não nos deixando levar pelas circunstâncias, pelas adversidades, pelas dificuldades. Olha só para você ver, não podemos deixar ou nos deixar levar pelas circunstâncias. Temos que continuar perseguindo com determinação os nossos objetivos e os objetivos de Deus para a nossa vida, tendo sempre a convicção de que com Deus é possível enfrentar e vencer toda e qualquer situação. Amém? Amém, pessoal? Poucos, infelizmente, têm mostrado o resultado da fé que dizem ter em suas vidas. Isto porque a maioria não tem se deixado conduzir pela palavra de Deus, não tem se deixado conduzir pelo Espírito Santo. Está aí a razão, o motivo do porquê. Não se deixam guiar pela palavra, não se deixam guiar pela vontade de Deus, não se deixam guiar pelo Espírito de Deus, mas vivem se deixando guiar pelas suas próprias vontades, como os religiosos da época, conheciam, mas não queriam se deixar guiar pela lei que tanto conheciam, que eram exímios conhecedores. Aí
fala assim: o verdadeiro cristão é valente. O verdadeiro cristão é valente e não considera os seus limites, as suas limitações, muito menos considera o seu querer ou os motivos que aparentemente tem para não ter que obedecer. Mas se tem uma coisa que o verdadeiro cristão considera, é o poder da palavra de Deus e o poder de Deus. Amém, pessoal? Então fica de pé para a gente fazer a oração. O Senhor é muito grande, o Senhor é muito grande, mas muito grande. E por ser um Deus grande, o Senhor não faz coisas insignificantes, coisas pequenas. O Senhor não melhora vidas, o Senhor transforma vidas. O Senhor não melhora vidas, o Senhor muda vidas.